e trocava uma ideia. E ele convocou esse cara para conversar, chamado Silvério dos Reis. Chegou e falou: Silvério, tudo bem, senhor Sente-se? Claro, senhor Conde. Falou: pô, Silvério, você está devendo mais de 150 arrobas para a coroa. A derrama vai passar daqui a 10 dias. Eu não gostaria de ter que invadir sua casa, confiscar seus bens para alcançar esse valor. Será que nós não poderíamos chegar a um consenso, a um ponto em comum? Será que o senhor pode dar algum valor para a coroa? E aí o Silvério olhou para um lado, olhou para o outro. Falou: já que o senhor fala de valor, me diga, quanto vale uma revolução? O coronel parou. Falou: olha, não sei bem lhe dizer a quanto custa revoluções, mas posso te falar um. Perdão total de sua dívida e uma promoção para general. O que acha desse valor? Acho completamente justo. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Silvério do... se reúnem em tal loja, na derrama querem fazer a revolução, vou fazer a independência do Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Caguetou, cara. X9, mano. Sempre tem um X9 no Brasil, impressionante. Pô, nunca vi. E aí o que acontece? No dia da derrama, não teve. Os inconfidentes: pô, não teve derrama, o que aconteceu? Não teve derrama. Ó, reunião meia-noite hoje. Todo mundo se reuniu, o que aconteceu? Será que há uma desconfiança? Bom, se todo mundo se reuniu, facilitou a vida. O Conde Barbacena prendeu todo mundo ao mesmo tempo, levou para cadeia. Cláudio Manuel da Costa foi suicidado nessa mesma noite, que era um dos principais líderes. Entendem suicidado, né? Torturaram, o cara morreu, aí criaram uma cena de suicídio completamente mentirosa. E aí todos vieram para cá, para o Rio de Janeiro, e ficaram presos aqui por meses e meses e meses, até que a sentença saísse. Quando a sentença saiu, todos foram condenados à morte. Mas no dia da execução, todos foram perdoados, exceto Joaquim José da Silva Xavier, o nosso querido Tiradentes. Tiradentes foi enforcado no Campo de Santana, aqui no centro do Rio. Seu corpo foi salgado e preservado para não apodrecer. Depois ele foi completamente esquartejado e as partes dos seus restos mortais foram espalhadas por cada lugar por onde ele passou. Chegava em São João do Rei, tinha uma perna. Chegava em Congonhas, tinha um peito. Chegava em Ouro Preto, tinha a cabeça. Medieval o troço, né? É um castigo exemplar. E depois de poucos meses, ninguém sabia nem quem era Tiradentes. Então, como é que a gente chega hoje, em um momento em que nós temos um feriado nacional em homenagem a Tiradentes? É o único feriado nacional em homenagem a um homem, que é o patrono da nossa república. Então, o Tiradentes, cara, ele é uma imagem criada. Ele existiu, ele morreu, mas não foi só ele. Morreram dezenas na Bahia, morreram outros em Pernambuco, morreram outros no Pará, mas 100 anos depois, com a proclamação da República, exatamente 100 anos depois, em 1889, o movimento republicano precisava de um herói. Precisava criar um cara que morreu pela República no passado. E se eles pegassem na Bahia, seriam negros. E aí essa República Brasileira é uma república racista, que não quer a memória negra e nem a participação, mesmo que eles tenham morrido da mesma maneira. Então Tiradentes era o personagem ideal. Ele é branco, ele morreu sozinho, então ele pode se transformar num grande personagem que a República merecia. E aí começam a desenhá-lo dessa maneira. Parece Jesus. Quando Tiradentes vai morrer, escreveram que ele olhou para o povo e disse: se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria pela liberdade. E morreu. Isso não aconteceu. Músicas foram feitas. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Então, assim, é claro que o Tiradentes é um cara maneiro, porque no final das contas ele morreu pela República, mas ele não foi o líder, ele não foi o organizador, ele não foi o pensador, ele não foi o cara, ele não foi o Martin como foi criado. Ou então o quadro pintado, que esse quadro é foda, né? É o Tiradentes esquartejado, aqui do lado dele é a imagem de Jesus. E se você cobrir o entorno do Tiradentes, é o mapa do Brasil. Ou seja, é uma imagem criada para te sensibilizar. Se esse herói morreu pela República, quem é você para ir contra essa República? E como eu te disse,
ele não foi o único. Existe, entre a mineira e a baiana, a conjuração carioca, que é a coisa mais patética que eu já ouvi falar. O que aconteceu? Membros do Clube Literário do Rio de Janeiro começaram a ler obras iluministas, Voltaire, Montesquieu, e aí um X9 denunciou, falou, ó, estão lendo obra subversiva aí. E aí a polícia foi lá e falou, ó, não pode ler essa obra, e fechou o Clube Literário. O que a galera fez? Começou a se reunir na casa das pessoas. O que aconteceu? O X9 foi lá de novo e falou, ó, vocês fecharam o clube, mas eles estão se reunindo na casa dos outros. E aí todos eles foram convocados para prestar esclarecimentos na delegacia. E acabou. Essa é a conjuração carioca, não tem mais nada para falar. Vamos falar da baiana então, que essa sim é maneira pra caramba. Galera, a conjuração baiana ela tem uma questão que é um pouquinho mais complicada, que é o seguinte. Ela acontece 9 anos depois da mineira, então já de cara já vou te falar as diferenças que mais aparecem em questão. Uma é elitista, a outra é popular. Uma não é abolicionista, a outra é abolicionista. Uma se influencia na Revolução Americana, a outra na Revolução Haitiana. Uma quer a independência de Minas Gerais e Rio de Janeiro, a outra quer a independência da Bahia. Essas são as principais diferenças. Então você já vê que o cerne da Revolução já é diferente. Porque já aconteceu a Revolução Francesa, já aconteceu a Revolução Jacobina, ou seja, a abolição da escravidão, reforma agrária, proclamação da República, e eles aboliram a escravidão que gerou a Revolução do Haiti, que eu ainda vou te falar mais à frente, não hoje. E a Revolução Haitiana é uma revolução escrava, é uma revolução negra. E a Bahia naquela época tinha 78% de população negra. População escrava, negra era até maior. Então, quer dizer, o Haiti podia ser aqui. Só que o detalhe da conjuração baiana é o seguinte, ela tem 2 grupos organizando essa revolução. Um grupo rico da cidade alta e um grupo da cidade baixa. E da cidade alta eram chamados Cavaleiros da Luz, uma galera que se reunia, igual os Inconfidentes, nas lojas maçônicas. Por favor, Ana. Obrigado. E entre esses caras existia esse jornalista chamado Cipriano Barata, que vai ganhar um apelido, o Homem das Revoluções. Lembrem do Cipriano Barata. E essa galera da elite, assim como a Inconfidência Mineira, querem uma república, iluminismo, federalismo, mas não querem abolir a escravidão. E o Cipriano começa a ficar sabendo que na Cidade Baixa uma galera estava se reunindo nas rodas de capoeira, uma galera estava se reunindo na Ribeira, e era a parte onde vivem ex-escravos e que estão em contato com os escravos também, porque eu sou escravo, eu sou negro forro, mas meu irmão está lá em cativeiro ainda. Então a gente consegue ter contato, passa carta, alguma coisa desse tipo. Ou seja, galera, a população mais pobre e negra estavam se organizando para uma revolução mais popular. Na proclamação total da República, com voto universal, com o fim do preconceito racial, com a nacionalização do comércio, com tudo. Entendeu? Aqui tem os objetivos. Olha lá, independência da Bahia, proclamação da República, abolição da escravidão, fim do preconceito, livre comércio, aumento do salário dos impostos. Ninguém estava ali dizendo morte aos brancos. É claro que ninguém sabe como é que seria esse procedimento, mas a ideia era proclamar a independência. Então a elite, os Cavaleiros da Luz, abandonam a revolução. E aí a coisa começa a ficar mais forte mesmo entre os populares. A Conjuração Baiana tem outros nomes também. Ela também é chamada de Revolta dos Alfaiates, porque muitos desses organizadores que eram ex-escravos trabalhavam de alfaiate, que era uma população muito comum e era uma forma de você complementar a renda, beleza? E também é chamada de Conspiração dos Búzios, porque existia uma quantidade muito grande de senhoras negras que jogavam os búzios, né, aquelas conchinhas, para ler o futuro, para ver a sorte do dia, etc. E, cara, estava ganhando corpo a revolução, porque eles estavam realmente se organizando, fazendo armas, e aí nós temos 4 grandes líderes. O Lucas Dantas, que é soldado, o Gonzaga das Virgens, que era Manuel Gonzaga das Virgens, que era alfaiate, o Manuel Faustino, também alfaiate, e o João de Deus. Esses são os 4 brabos
que estava organizando células de resistência em diferentes partes da cidade. Ou seja, quando eles se rebelassem, meu irmão, a porrada ia comer. Aí acontece um troço estranho. Fala, pô, professor, não é possível. Mais um X9? Eu vou contar a história e aí vocês decidam por si mesmo, tá? Era 12 de agosto de 1798 e panfletos, milhares deles, foram espalhados por Salvador, dizendo o seguinte: animai-vos, povo baiense, está por chegar o tempo feliz de nossa liberdade, o tempo em que seremos todos iguais, o tempo em que seremos todos irmãos. Ó, feliz tempo de nossa liberdade, igualdade, fraternidade. Olha a Revolução Francesa aí, todinha na tua cara. E aí, para muita gente, aquilo poderia ter sido, sei lá, o estopim. Era a ordem do dia. Vamos para a Revolução, é agora o momento, porrada, guerra ou nunca. Mas não aconteceu nada. E o que a gente sabe é que essa ordem, esses panfletos propagados, não partiu de nenhuma liderança negra. Então, quem resolveu fazer isso? Por qual motivo? Porque a realidade é uma só. No momento que o primeiro policial pegou esse panfleto, ele falou: que porra é essa? Que tempo de liberdade é esse que está por chegar? Que tempo feliz é esse? E aí leva para o delegado fala assim: opa, coloca os quartéis, todo mundo a postos, já fica todo mundo ligado, porra. Já é ruim para a Revolução. Não faz sentido. Então o que a gente sai, claro, e para terminar, então o que o delegado faz logo em seguida? Ele ordena uma investigação, uma devassa. E aí começa a colocar um bando de infiltrado, a galera começa, pô, caraca, não aguento mais esse país, tem que se livrar de Portugal, tem que liberar a escravidão. É mesmo? Pô, não sei o que lá. Pô, então, assim, a única de aqui na Ribeira, não sei o que lá. Pô, aí começou a detectar tudo, ele ficou semanas. Então, quer dizer, a quem interessou esses panfletos? A ninguém. Então, não vou dizer provavelmente porque não tem nenhuma prova, mas existe como é que eu posso dizer? Uma convenção de que provavelmente foram os Cavaleiros da Luz que distribuíram esse panfleto e que foi muito mais para ferrar com a Conjuração Negra do que para fazer qualquer outra coisa. E se foi isso, deu certo. Todo mundo foi preso. Todo mundo foi preso. As investigações, o cárcere, houve o julgamento, tinha um advogado, o advogado argumentou com o juiz o seguinte ponto. Falou assim: meritíssimo, como é que os meus clientes podem escrever um texto como esse, com referência iluminista, com referência da Revolução Francesa, se eles são analfabetos? Então, meritíssimo, eles não foram, não pode ter sido eles, não sabem ler nem escrever. Mas importa? Não. É uma revolução negra? São líderes pretos? Então o que você faz? Você mata. E aí o castigo foi exatamente igual ao do Tiradentes. Enforcamento, depois esquartejamento e distribuição dos restos mortais pela Cidade Baixa. A carne dos líderes da Conjuração Baiana atraiu uma quantidade muito grande de animais, de baratas, de rato, de urubu, e isso vai gerar uma pandemia na Cidade Baixa, mano. Surreal. Agora, por quê? Que se esses caras tiveram o mesmo objetivo, o mesmo não, né? Era um objetivo até maior, até melhor. Não era só a república, não era só a independência, era a abolição. Mas por que não tem nenhum feriado em homenagem a eles? Se eu falar para qualquer pessoa na rua: vem cá, filho, você sabe quem foi Tiradentes? Vai me falar alguma coisa. Ah, foi um cara da história do Brasil. Era de Minas Gerais, não era? Era lá do Ouro. Alguém vai saber alguma coisa. Mas se eu perguntar: filho, sabe quem foi Lucas Dantas? Ninguém sabe. Quem foi Manuel Faustino, Gonzaga das Virgens? Ninguém sabe. E por isso que esse quadro aqui é um quadro muito autoexplicativo. É uma referência clara ao Tiradentes. Então é um quadro pintado
no mesmo modelo do quadro Tiradentes, mas qual é o nome dele? Os Esquecidos. Por que são os Esquecidos? Porque aquela república que quer ser uma república europeia, que tocava Chopin na rádio, que não gosta do samba, nem do reggae, do machixe, ou do forró, ou de nenhuma herança que venha da cultura negra, essa república não vai considerar esses caras no mesmo patamar do alferes de Minas Gerais. E isso, galera, é uma questão de disputa por memória. Qual é a memória que o Brasil republicano quis transparecer? Qual é a memória que o Brasil republicano quis construir? A memória de um herói branco, com a fisionomia de Jesus, que deu a vida sem pestanejar em nome da liberdade do Brasil. Que maneiro! E eu não estou aqui desmerecendo o Tiradentes, que realmente morreu pela República, mas não foi só ele. Então, se ele foi escolhido para ser o grande herói, é porque esse país já nasceu com problemas muito sérios em relação a questões raciais. Lembrando, pessoal, então, se vocês perceberem, nenhuma delas aconteceu. Não houve uma revolução. Por isso a gente não chama de Revolução Baiana nem de Revolução Mineira. É inconfidência, é conjuração. Você pode encontrar Inconfidência Baiana ou Conjuração Mineira, é a mesma coisa. Sabe o que significa essas palavras? Significa traição. Traição a quem? A coroa portuguesa. Foram conspirações que foram traídas, descobertas e reprimidas antes que acontecessem, infelizmente. Valeu, galera! Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.